Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, espero que esteja tudo bem por aí. Eu tô um pouco ocupada, então tá um pouco difícil eu fazer alguns vídeos, né? Eu acho que fazer uns vídeos legais, assim, que eu gostaria, então tá um pouco difícil, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo, porque pode ser que ajude alguém, não sei. Vou jogar aí na internet o vídeo. Enfim, teve umas coisas que eu comecei a prestar atenção na minha vida e que começaram a acontecer, começaram a melhorar, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu leio bastante livros sobre religião, na verdade, assim, sei lá, desde os meus 10 anos, eu já, né, que eu tinha uma consciência um pouco maior, eu lia já bastante livros de várias religiões. O meu pai, ele se aprofundava muito nisso, ele gostava muito dessas coisas, sempre tive essa importância, essa relevância grande e religiosa na minha família. A minha família é a típica família brasileira que ia no terreiro, né? Meus pais se casaram em religião africana e tal, mas também gostavam de igreja, de certa forma, rezar, acender uma vela e etc. Então, esse é o contexto familiar da minha vida. E, enfim, a vida foi acontecendo. Vou falar um resumo aqui pra vocês, até pra quem talvez não conheça o meu canal e tal. A vida foi acontecendo e eu acabei adoecendo, né? E muitas coisas negativas, assim, que pra muitas pessoas talvez não aconteça, comigo aconteceu, né? Eu tive alguns traumas e etc. Só que eu nunca entendi muito, né, por que essas coisas aconteciam. Eu acho que uma das viradas de chave, alguma informação que eu tive um pouco, foi quando eu fui numa casa espírita que eu frequentava. E daí tinha os médiums da mesa, tinha uma senhora que ela atendia as pessoas, a pessoa sentava, ela começava a falar de coisas importantes que aquela pessoa podia ouvir. Era interessante as coisas, acho que muita coisa me ajudou a refletir e tal. Talvez o jeito que era repassado as informações não eram tão claras assim, ou naquele momento eu não tinha um entendimento maior, não tinha uma clareza, uma consciência maior que hoje eu tenho, mas isso foi uma construção. Enfim, eu não entendia muito por que as coisas aconteciam, em resumo, né? E sempre entendi esse ponto do karma e tal, só que eu não nunca, mas muitas vezes aconteciam umas coisas na minha vida que eu ficava pensando, nossa, cara, mas por que isso aconteceu e tal. E daí chegou um ponto da minha vida que eu tive uma quebra mesmo, né, por uns anos, né, que eu tinha uns altos e baixos e tal, da depressão. E eu conheci uma pessoa, uma amiga, que ela me indicou um livro da Krishnakar, eu acho que era o Linguagem do Corpo 1. Só que eu não tinha lido, porque, enfim, eu moro fora do Brasil, como vocês sabem, no momento eu tô no Canadá e eu não tive acesso ao livro, né? Eu acho que talvez tinha um livro meio perdido, uma versão muito antiga, que depois, mais tarde, eu achei na internet que alguém escaneou e etc. Mas é uma versão muito antiga, mas eu achei isso bem mais tarde. E no início, quando ela me comentou, eu não aceitei muito bem aquela coisa da resistência, do inconsciente e tal. Mas conforme as coisas foram acontecendo, eu comecei a perceber que faz sentido o que ela fala nos livros, faz sentido o que ela fala nos vídeos dela, né, Krishna Cairo, dessa questão das leis universais, do hermetismo, que ela fala até o livro do Totti, explica bem direitinho, mais no final, assim, tem ali as leis herméticas, se eu não me engano. Posso estar falando errado, mas enfim, tem uma lista ali dos conceitos herméticos, e tem disponível no site dela, eu acho, as leis universais, né? Essa questão das leis universais. E um dos livros que eu li dela, eu acho que é A Lei da Afinidade. Ela comenta numa das páginas, acho que mais pro meio do livro,
sobre a questão do que a gente pensa, o que a gente, né, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente e as nossas atitudes, claro, que seria o karma, né, que o karma nada mais quer dizer essa palavra que ações, né, no hinduísmo e no budismo, que podem ser positivas ou negativas e vai te gerar um resultado, ele vai te dar um retorno. Só que é muito complexo pensar nisso, assim, nossa, mas na prática, realmente como é que é isso, né? E pra mim, eu tô num momento da minha vida que eu consegui ver na prática essas leis universais, não vou dizer a lista das leis universais aqui, né? Porque eu não sei de cabeça, mas eu tenho e tal, em algum caderno meu, das minhas anotações. E na prática, como é que realmente isso começou a aparecer e fazer sentido na minha vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Canadá. Eu moro numa cidade grande, né, numa cidade grande e tal, aqui do Canadá, aqui de Ontário. E eu me irrito muito, ultimamente não, mas eu me irritava muito com essa cidade, barulho, caótico e não sei o que, cidade caótica. Eu com aquela necessidade de estar na natureza, porque eu gosto muito da natureza, enfim, me criei por um período grande da minha vida, eu me criei na natureza, no sítio do meu pai e tal. Então, pra mim, muito barulho, muita gente me faz mal, assim, eu não me sinto bem, né? Preciso estar num lugar calmo e etc, né? Eu sou uma pessoa, em alguns momentos eu fico ansiosa, hoje já consigo gerenciar isso, mas eu tenho esses problemas, assim, de estar no meio de muita gente, muito barulho, enfim, me perturba, assim. Né? Não são todos os momentos, mas me perturba. Daí que acontece? Eu pego o transporte público, né, pra ir pra fazer minhas coisas e tal. E daí eu comecei, né, reclamar, e reclamava com meu marido também é muito desgostoso com as coisas aqui, reclamava e tal. E daí, cara, era batata, eu sempre pegava o trem sujo, né? Por dentro, assim, os bancos, o chão e tal, aquele cheiro de sujeira, etc. Que às vezes alguns mendigos entram no trem, etc. E daí tá sem banho, enfim, a pessoa, né, tá com alguns problemas sérios e tal. E sempre pegava o trem sujo, meu Deus, cara, né? Aí eu já tava no envolvimento de estudo sobre a gratidão, sobre... Né? Só que eu ainda não tava aplicando muito, assim. Daí eu pensei, cara, eu não tô no Brasil, eu não gostava do Brasil, mas eu tô no Canadá, o Canadá tem coisas positivas, eu vou começar a focar nessas coisas positivas, vou começar a agradecer. No início foi difícil escrever, eu sou grata por morar aqui no Canadá e tal, mesmo com os problemas, mas depois eu comecei a fazer isso e comecei a usar um filtro com foco nas coisas mais positivas, comecei a agradecer. Pô, eu poderia ter problema de transporte público que eu ia ter que ir a pé até os lugares que eu vou, sei lá, caminhar 1 hora. Eu, na minha adolescência, não tinha muito dinheiro e muitas vezes eu ia a pé trabalhar, 1 hora ali da minha casa até o centro da cidade e tal, enfim. Eu pensei, não, vou agradecer e tal. Aí comecei a agradecer. Deu uma semana, alguns dias, não peguei mais o trem no vagão sujo. Vocês acreditam nisso? E parece besteira, mas realmente aconteceu, sabe? Outras coisas também que eu comecei a me dar por conta. Na escola eu sofria muito bullying, né, e etc. E tem uma questão do livro que a Cristina Cairo fala, e até mesmo nos vídeos que ela fala, e muita gente não aceita, né? Que é essa questão, por que as pessoas me tratam mal? Por que isso tá acontecendo de ruim, etc. Eu vou dar o exemplo das pessoas tratarem as outras mal, etc. Ou fazer bullying e tal.
eu sempre tive um problema com mulheres, né? Assim, algum atrito com uma mulher começava meio que em casa, minha família é de um monte de mulher, e enfim, aquela coisa período menstrual, sei lá, não tinha uma harmonia, a gente vivia com muitos problemas financeiros e etc. E daí todo mundo tinha que trabalhar, essa era a realidade, a gente não tinha casa, então a gente ficava alugando casa, a casa tinha problema. Enfim, muita coisa me irritava e eu ficava com muita raiva dentro de mim. E o que acontecia? Eu ia pra escola e justamente quem fazia bullying comigo eram meninas. E elas me xingavam, vinham, paravam na minha frente. Às vezes eu nem falava nada, nem fazia fofoca, não falava com ninguém. Sempre fui uma pessoa muito quieta, sabe? Reservada. E daí, simplesmente, do nada, a pessoa, mas tu falou isso, não sei o que, botava o dedo na minha cara e ficava me xingando, me xingando, me xingando. E eu sou uma pessoa muito quieta, daí eu ficava quieta e olhando pra pessoa, tipo, que eu não conseguia entender o que tava acontecendo, porque que a pessoa pegou e parou e começou a me xingar assim, né? E daí eu ficava ali segurando aquela raiva, segurando aquele sentimento, aquela revolta, porque que isso tá acontecendo comigo, não sei o quê. E de certa forma aqui no Canadá as coisas se repetiram, né? Tiveram umas situações aí que aconteceram similares, né? E eu fiz a oração do perdão também pro papai, pra mamãe, etc. E daí essas coisas começaram a se dissolver mais. Eu comecei a ter mais clareza. Não é automático, assim, né? Tu começa a cair a ficha de algumas coisas. Aí o que aconteceu? Nossa, mas eu tenho ódio e tal, né? Me dei por conta assim, nossa, eu tenho ódio porque eu sou muito perfeccionista, né? Hoje nem tanto. Mas eu queria que as coisas fossem desse jeito. Eu me dei por conta que eu tinha ódio dentro de mim. Então, o que acontece? Eu tinha ódio dentro de mim, eu acabava atraindo essas coisas, entendeu? Essas pessoas, essas coisas, essas situações. Não necessariamente que eu realmente fiz alguma coisa para aquela pessoa, mas eu acabava atraindo, essas pessoas vinham no meu caminho pelo que eu tava sentindo. E são coisas assim que, tipo, tu sente, tu pensa, sente, isso não te dá por conta do jeito que tu tá te comportando, fazendo as coisas com raiva, etc. E daí daqui a pouco passa, tu esquece, fica no inconsciente ali, aí daqui a pouco volta. Se tu analisar, tu vai ver que tu tem raivas de algumas coisas e os dia a dia, né, no meu caso era a raiva, no dia a dia tu vai percebendo quando essa raiva vai surgindo. É meio complexo, vamos dizer assim, essa auto-observação é um pouco complexa, eu vou dizer assim, mas vale a pena, sabe? Realmente vale a pena. Enfim, daí essas coisas começaram a me cair a ficha. Quando eu comecei a ficar mais calma, eu perdoei as pessoas, né, que de alguma forma eu me senti prejudicada, talvez tem muitas coisas que às vezes a pessoa faz pelo que ela vê e o que ela entende, a ilusão dela do que ela entende que é a verdade, ou até da minha ilusão do que eu entendo que é a verdade. E tem que perdoar, não tem outro jeito, entendeu? Não necessariamente tu vai ter que ir lá dar as mãos pra pessoa e ficar ali com a pessoa, porque a pessoa tá num nível da vida dela, tem os problemas dela, ou tá ali no momento dela, num ciclo de atitudes e pensamentos e sentimentos que não estão em sintonia contigo mais e tal. Acho que não precisa ficar grudada com a pessoa, mas perdoar a pessoa. E a oração é muito importante, pessoal. E uma coisa que eu me dei por conta é que conforme tu vai analisando, vai surgindo sentimentos. E daí essa coisa que eu acredito do campo energético, né? E daí eu comecei a me dar por conta, nossa, mas eu tenho raiva dessa situação. Isso me despertou uma raiva. Isso que a pessoa falou me despertou uma raiva, me despertou um incômodo. E daí o que eu comecei a fazer? Eu acredito muito no Ho'oponopono, né? Pra mim funciona, eu acho que as pessoas têm que achar aí a forma que funciona melhor pra elas. Talvez um rosário, rezar um rosário funcione. Então isso é muito particular de cada um. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono primeiro voltado pra mim, pra me curar, né? O Ho'oponopono não faz as coisas acontecer como mágica pra ti mesmo.
né? Mas ele faz eu te curar a tua energia e tal, e daí as coisas tu vai curando e daí as coisas vão surgindo. É uma coisa que me acalma muito, sabe? Me sintoniza com coisas realmente lá do alto mesmo, de Deus, sabe? Me sintoniza realmente com coisas lá do alto. Eu consigo me conectar com essa verdade maior, com essa luz, com esse amor, com essa misericórdia de Deus, assim, fazendo Ho'oponopono, fazendo rosário também, que geralmente eu faço também. Porque quando a gente tá com raiva, é meio difícil tu pensar, pô, mas aquela pessoa fez isso, que é isso? Não sei o que, ela não tem respeito. Pelo menos esse é o meu raciocínio. A pessoa não tem respeito, a pessoa não tem empatia, a pessoa não pensa nas outras pessoas, a pessoa é meio egoísta, porque não pode ser assim, tipo, como se fosse uma coisa meio justiceira, assim, né? Que tem no meu inconsciente, vamos dizer assim, que eu consegui perceber. Só que quem somos nós pra julgar, entendeu? A gente é mortal aqui também, a gente tá aqui pra crescer e tal. Então deixa a pessoa com os problemas dela, que é dela, e se afasta e começa a trabalhar em ti mesmo. Eu acho que essa mensagem que ficou bem clara pra mim, e depois que eu consegui gerenciar essas emoções, né, que acabaram virando sentimentos, porque essas emoções que a gente sente, se a gente não trabalhar de alguma forma, o caminho que for, não interessa o caminho religioso, espiritual, filosófico, sei lá, isso se cristaliza e vira realmente um sentimento. E quando isso repetidamente vai se perpetuando, cada dia, passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos, isso se somatiza numa doença, entendeu? Eu acredito muito nisso pela minha experiência com a depressão. Então, cara, pega as oportunidades para trabalhar isso, sabe? De alguma forma, se aprofunda em alguma religião, se aprofunda em alguma filosofia. Se tu não acredita em religião, meio ateu, sei lá, se aprofunda numa parte mais científica que vai ajudar, porque eu acho que o que importa realmente é a intenção da pessoa, entendeu? Tu quer melhorar, tu quer crescer. Então, né, porque não dá pra te conectar com as coisas, muito com as coisas externas. Muitas vezes também as pessoas acabam cruzando o caminho porque elas realmente precisam de ajuda, porque eu até assisti um vídeo interessante ontem que falava, uma moça falando, acho que o nome do canal é Escola da Liberdade, eu achei por acaso, ontem eu achei, e ela fala sobre a questão, só um pouquinho pessoal, eu vou pegar o caderno pra... Mas ela fala da questão, num vídeo dela, por que as pessoas felizes incomodam, entendeu? Aí ela fala, eu acho que até vou conseguir lembrar sem olhar o vídeo, mas ela fala uma questão assim, ó, que tipo, na rede mental e consciência assim mundial, vamos dizer assim, de muitas pessoas que estão negativas, e a gente sabe disso, dessa energia, né? Ser feliz é uma coisa que não existe na vida daquela pessoa. Então, aquela pessoa vai meio que odiar aquilo, entendeu? Isso mais ou menos que ela quis dizer, vai repelir aquilo. Aquilo vai incomodar ela. E daí ela vai julgar, ela vai querer rebaixar e etc. Ela vai ter inveja, vão despertar sentimentos negativos naquela pessoa. Ela não quer, ela não aceita, porque ela vai se dar por conta que, mas existe essa forma de ser feliz. Mas pra mim ser feliz eu vou ter que mudar, então eu não quero mudar. Então basicamente foi isso que ela disse no vídeo. Eu achei muito interessante, eu acho que é muito real isso, entendeu? Tem aquela questão de atrair, que eu também acredito, né, de estar ali, né, nos teus caminhos daquela pessoa com aquele problema. Mas também tem essas pessoas que estão ali no dia a dia, passando pela evolução delas e acabam cruzando o teu caminho, entendeu? E se tu não tá bem centrado, não tá bem contigo mesmo, no meu caso eu medito, né, sempre que possível, eu faço minhas orações eu tenho que fazer todo dia porque eu preciso me elevar.
enfim, fico em contato com a natureza e tal, entre outras coisas que eu faço, que é da minha crença, né, espiritual e tal, para se conectar, para se equilibrar e se conectar com essa consciência maior, com essa consciência mais elevada, entendeu? Vamos dizer assim, e procurar sempre estar consciente do que tá fazendo, não fazer as coisas no automático. Eu tenho uma coisa que eu tenho um hiperfoco, que quando eu faço as coisas, daqui a pouco eu tô fazendo, eu, meu Deus, tá, peraí só um pouquinho, o que eu tava fazendo mesmo? Eu tenho um hiperfoco muito forte, assim, apesar de alguns pensamentos entrar e tal, eu tenho um hiperfoco muito forte. Então, o que eu digo pra vocês? Procurem ter mais consciência, vou dizer pra vocês aqui o que tá me ajudando, né? Ter mais consciência das coisas, não fazer as coisas no automático, fazer oração, se te interessa, fazer meditação, procurar métodos que te ajudem, testar métodos, ler sobre filosofias, ler sobre religião é interessante porque tu vai ter mais pontos de vista sobre várias coisas, vai começar a entender, eu acho que isso é importante, entender outros pontos de vista, ter mais empatia e etc. Então, eu acho que essa é a mensagem pro vídeo, tem que pensar em um título pro vídeo, mas é essa a mensagem de hoje pro vídeo. Desejo tudo de bom pra vocês, muita luz, muito amor de Deus, muitas bênçãos aí na vida de vocês, no momento aí que vocês estão passando. Um abraço e até o próximo vídeo.